Olá, meus queridos amigos e amigas. É com muito prazer, com muita alegria que nós voltamos para darmos continuidade ao curso Mediunidade à Luz do Espiritismo. Essa proposta humilde, porém realizada com muito amor, com muito carinho, para podermos levar aos nossos irmãos e irmãs esse conhecimento sobre esse dom, sobre essa aptidão que é a mediunidade. E dando continuidade à aula passada sobre o corpo físico, nós vamos abordar a parte, digamos, moral do que nos trazem a espiritualidade maior sobre o nosso corpo físico, denominado o vaso sagrado, nosso corpo físico. Então nós vamos começando aqui, meus queridos irmãos, com a leitura que diz assim: Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Tessalonicenses, nos traz o seguinte, abre aspas, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Fecha aspas. Então, nós percebemos pelas palavras do apóstolo dos gentios, nosso querido Paulo de Tarso, a importância que devemos dar ao nosso corpo material, utilizando-o, com santificação e honra. Diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade, e o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. É o santuário sublime de cada espírito encarnado. Então nós vemos aqui Emmanuel, esse espírito luminoso, mentor do nosso querido Chico Xavier, corroborando as palavras de Paulo de Tarso, reafirmando que o nosso corpo físico é o santuário sublime de cada espírito encarnado. Continuando, diz Emmanuel ainda: em todos os tempos, as nações admiraram as obras maravilhosas e surpreendentes das engenharias antigas e modernas. Com assombro, o homem extasia-se frente aos trabalhos artísticos no mais variados ramos das belas artes, como a arquitetura, a música, as artes plásticas, a escultura, a pintura, etc. Fala ainda Emmanuel, em Roteiro, outro livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que o estudo do corpo, apesar do crescimento da inteligência, ainda apresenta suas complexidades, pois não se consegue explicar totalmente o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso com gânglios, a maneira de interruptores de células sensíveis por receptores em circuito especializado com os neurônios sensitivos, motores e intermediários, que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. Então vejam, o milagre do nosso cérebro. Essas células nervosas que levam ao nosso cérebro tudo o que nós recebemos do meio exterior, levando assim a 70 metros por segundo, é muito rápido. Tudo que nós recebemos, o nosso cérebro já capta, tudo que nós sentimos no nosso corpo físico e já interpreta, decodifica, já sabe o que é frio, é quente, ele interpreta se é forte, se é fraco, por meio do tato, enfim, de todos os nossos sentidos, da nossa visão, quando captamos o meio
a luz, né, as imagens, ele interpreta assim, é um aparelho maravilhoso o nosso cérebro. A câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do nosso cérebro, em cuja intimidade se incorporam à tela da memória, como patrimônio inalienável do espírito. O porquê da audição, com seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles no recesso da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. Quer dizer, tudo que nós ouvimos ou que enxergamos, né, esse registro dos sons, da luz, o nosso cérebro decodifica, né? Então, mas o cérebro não decodificaria, não interpretaria o que nós recebemos do meio exterior se não fosse esses órgãos, o nosso ouvido, o globo ocular. E ele vai dizer mais aqui: o centro da fala, a sede miraculosa do gosto nas papilas da língua, com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassam o número de 2.000 células gustativas. Ainda não explicam as admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo com seus milhões de vidas microscópicas e com suas artérias vigorosas que suportam a pressão de várias atmosferas, o avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme com seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis da atividade genésica, né, do nosso órgão reprodutor, o sexo, e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas no sistema endócrino. E ele arremata: no corpo humano temos na Terra uma das maiores maravilhas da obra divina. É para refletirmos a respeito da bênção que recebemos do nosso Pai Criador e da responsabilidade que devemos ter para com esse templo sagrado que é o nosso corpo físico. Os mesmos cuidados que queremos ter e devemos ter para com a nossa casa, o nosso lar físico, para que nos sintamos à vontade, confortáveis, tranquilos, para que sintamos bem-estar, nós devemos ter para com o nosso corpo físico. Da cabeça aos pés, continua, a glória do Supremo Idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne, em que a alma, nossa alma, se manifesta. Maravilhosa cidade, estruturada com vidas microscópicas quase imensuráveis. Por meio delas, a mente se desenvolve e se purifica, ensaiando-se nas lutas e nos serviços regulares do mundo para altos encargos nos círculos superiores. Então, o nosso corpo físico nos faculta ao espírito, dá ao nosso espírito a bênção das experiências materiais, para que ele desenvolva a sua inteligência e a sua moralidade, para que esse espírito evolua para destinos mais altos na criação divina. O nosso espírito, ele deve agradecer imensamente esse presente divino que é o nosso corpo físico. Daí a importância de cuidarmos do corpo
assim como devemos cuidar do espírito. Em Libertação, no capítulo 7, no, abre aspas, quadro doloroso, André Luiz, o espírito que nos ditou ao Chico Xavier esse livro, Libertação, diz, abre aspas, o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que circunda. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, em processos evolutivos, no quadro do universo sem fim. Fecha aspas. Aqui ele nos explica, meus irmãos, que a mente, a nossa mente sediada no cérebro, né, ela tem essa condição, essa capacidade de arquitetar, de estudar e materializar os desejos. Então, são os nossos pensamentos produzidos pela mente. Então, por meio desses pensamentos, ele constrói, ele arquiteta, ele estuda, ele planeja, ele forma. Então, toda essa energia que gastamos em pensar em algo, isso se manifesta no mundo espiritual à nossa volta. Isso que ele quer dizer que nós plasmamos as ideias que temos na nossa mente. Então, por exemplo, você deseja adquirir um carro, um automóvel. Normalmente você vai idealizar isso antes de comprar. Você vai ter o desejo, a vontade de adquirir esse bem. Então você começa a imaginar o tipo de carro, o ano que eu posso comprar, a cor. Então isso é idealização. Isso é o que vem antes da realização. Então, para realizarmos nossos desejos, sejam eles quais forem, você sempre vai idealizar. Então é graças a essa sua mente que pensa e imprime no seu cérebro esse planejamento, essa forma de realizar as coisas. Então vejam a capacidade que nós temos de criar. Então, a partir dos seus desejos, das suas vontades, você vai fazer a sua vida. Você vai formar a sua vida, o seu caminho. Você vai ser quem você quer ser. Então vejam que condição divina nós temos de sermos co-criadores com o nosso Pai. A partir do momento que nós contribuímos para o progresso de tudo. Vejam que o nosso espírito, assim, ele cresce, ele se ilumina na vida. Reafirma Emmanuel, agora no livro Vinha de Luz, que até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico, com sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidades, lama e sombras, e em toda a parte observam-se as consequências funestas de semelhantes desvios. Emmanuel, no livro Roteiro, registra ainda abusos, excessos inconfessáveis. Abre aspas. Enquanto jovens estragam-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. Fecha aspas. Confirmando também em Vinha de Luz que existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Então vejam os ensinamentos desses espíritos maravilhosos, André Luiz, Emmanuel e tantos outros da espiritualidade maior, que nos trazem a nossa imprevidência, a nossa
irresponsabilidade para com esse castelo físico, para com esse patrimônio divino que nós recebemos, nos leva muitas vezes à bancarrota. Nós prejudicamos a nossa saúde física pelos excessos de toda ordem. Então, o nosso espírito, meus irmãos, ele está aqui justamente para isso, para aprender o que é mal e o que é bom, para repelir o que é ruim e atrair o que é bom. Então, quando as pessoas não valorizam a sua saúde, o seu corpo físico, se dá toda ordem de excessos. Infelizmente, é a plena verdade o que eles nos dizem. Muitos irmãos, quando se excedem na bebida, quando se excedem na química, nas drogas, eles destroem pouco a pouco esse templo divino. E vão, assim como que, estragando todo o projeto reencarnatório, pondo a perder todo o planejamento que a espiritualidade maior lhe concedeu para ele reencarnar e, cumprindo as suas missões, evoluir. É lamentável realmente, mas é momento de reflexão. Se nós atentarmos para aqueles nossos irmãos que vivem na Cracolândia, em São Paulo, em todas as capitais e cidades do Brasil e do mundo, é de dar pena, né? Nós ficamos compadecidos com a deteriorização daqueles irmãos e irmãs. Nós, no Lar Ismael, nós atendemos muitos irmãos necessitados nessas condições. E, graças a Deus, muitos deles despertam para essa responsabilidade de dar valor à sua vida, de dar valor ao seu corpo físico. E muitos deles se recuperam, desde que tenham apoio, recebam carinho, amor, e tenham de nossa parte a paciência infinita que o nosso Pai tem conosco. Muitos deles se recuperam, sim, mas muitos também não. Tem aquelas recaídas e novamente se apresentam assim, acabados. Você às vezes nem reconhece que é a mesma pessoa. Então, os excessos, os caminhos tortuosos que as pessoas escolhem, como ele cita muitos jovens, acabam com o veículo físico, né? Então é a mesma coisa você ir num pátio de estacionamento do Detran, por exemplo, que você vê lá carros que eram bonitos, mas todos destruídos, distorcidos. Era um corpo. O carro representa um veículo também, um veículo físico. Mas se o seu condutor não tiver responsabilidade e se exceder, ele pode destruí-lo, assim como destrói ao próprio corpo. Então precisamos refletir e precisamos orientar e apoiar os nossos jovens e todos aqueles que necessitem desse apoio, desse esclarecimento, desse ensinamento. Muitos dos que se perdem nos caminhos, enveredando nas zonas escuras dos excessos, exclamam que atendem às fatalidades do mundo, mas que amanhã estarão com Jesus. Seguindo o mesmo raciocínio, refere-se Emmanuel em roteiro a outros que, abre aspas, depois de confiarem à mocidade, a tutela do vício, aguardam a velhice, a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Fecha aspas. Existem igualmente os que flagelam a carne, através de mortificações descabidas,
supondo cooperar no aprimoramento da própria alma, empregando para isso tão somente alguns fenômenos de epiderme. Continua aquele educador espiritual. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os ensinamentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. E em outra lição, completa seu pensamento. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como o trabalhador faminto de renovação que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral, para a suspirada ascensão às esferas divinas. No primeiro parágrafo, aqui ele diz que muitos irmãos vivem mais de promessas. É como essas promessas de fim de ano. Agora, a partir do próximo ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Mas, às vezes, continua a mesma coisa. É claro que nós devemos ter propósitos, mas termos seriedade nos nossos planos também, né? Precisamos ser sérios para com a nossa vida aqui na Terra. Então muitos irmãos vivem assim, de promessas. Eu vou melhorar. Primeiro eu quero lazer, depois o trabalho. A vida não é bem assim. E muitos irmãos passam a vida inteira assim, em promessas. Depois eu vou lá no centro espírita, depois eu vou em busca dos conhecimentos espirituais. E a vida vai passando, o tempo não para. Quando a pessoa vai perceber, ela já está mais do que necessitada. Por vezes o trem já foi. E então esse espírito, né, que encarnado, percebe que às vezes não dá mais tempo para as coisas. Bem, quando ele se arrepende e ainda busca essa recuperação, tudo é válido para o nosso espírito progredir. O Pai, ele é uma bênção, ele é Pai de amor, de misericórdia, e ele sempre vai nos dar nova oportunidade. É isso que Emmanuel nos diz no segundo parágrafo. Esse espírito, quando diz, perdi minha vida, perdi meu tempo, ele não deve desesperar-se. Ele deve voltar-se a Deus e pedir nova oportunidade, porque ela virá através da reencarnação, dessa nova oportunidade na vida terrena. A reencarnação nos dará nova oportunidade, sem dúvida. Mas é importante lembrarmos que nós haveremos de prestar contas à providência divina da utilização que fizemos do nosso corpo físico. O nosso espírito é responsável pelo nosso corpo físico. Então, é um patrimônio que ele deverá prestar contas. Sem dúvida. É a lei. Então, de acordo com a lei de ação e reação, se você cuidou bem do seu espírito, ótimo, parabéns. Mas se você negligenciou o cuidado com esse corpo, certamente você terá a reação dessa sua imprevidência. E no mundo espiritual, você vai levar os reflexos
com o seu espírito da má utilização que fez do corpo. Então, esses vícios arraigados no seu corpo espiritual, mas é responsabilidade do espírito, ele deixa sequelas no corpo espiritual. Então você vai sofrer as consequências no umbral ou em outras zonas onde espíritos necessitados e doentes vivem. É por isso que nas casas espíritas, nas reuniões de esclarecimento doutrinário, desobsessão, qual o nome que queiram dar, recebemos muitas vezes espíritos doentes, necessitados, chorosos, porque vivem as consequências dos seus excessos no corpo físico. Então, o vício do fumo acaba com o pulmão, essa obra divina do nosso corpo físico. Os excessos de raiva, de ódio, desejos de vingança, deterioram o seu coração, o seu fígado. E essas consequências você vai ressentir-se na espiritualidade. Por isso que existem espíritos doentes. E no caso do mais grave, do suicídio, aí é que as consequências são muito piores. Porque você vai lesar o seu perispírito, seja lá qual a forma que você pensa ou buscou, e essas consequências serão, desculpem a palavra, serão terríveis no plano espiritual. Os reflexos dos suicídios vão te acompanhar enquanto o seu espírito não se arrepender realmente e com muita sinceridade, com muitas preces, pedir a ajuda do nosso Pai. Então os seus agentes, os espíritos bons, irão socorrê-lo. Mas isso leva muito tempo para que essas lesões perispirituais se reequilibrem, que elas se curem. Então o sofrimento é atroz. Então, dependendo do tipo de suicídio que o irmão ou a irmã buscou, esses reflexos o acompanharão por muitos anos, por vezes séculos. Depende, né, das circunstâncias, de como as coisas acontecem. O nosso Pai é misericórdia, mas Ele permite que soframos essas consequências para que aprendamos a dar valor à nossa vida, ao nosso espírito. Então nós precisamos orar muito por esses irmãos que buscam a fuga dos seus problemas, das suas dificuldades, aniquilando o corpo físico. Muita prece, muita oração mesmo, muito amor para essas criaturas. Um dia, como diz Emmanuel, elas vão despertar a consciência e se arrependerão. Mas até lá é sofrimento e dor, não só para ele, mas para a família, para os amigos que o amavam, que o amam, né? Porque eles continuam existindo. Então, por isso que precisamos trabalhar para ajudar os nossos irmãos necessitados. Muito bom. Ele diz assim: você mora no corpo, você mora no seu corpo. Pense que as máquinas modernas dão ao homem mais facilidades. No entanto, valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Os aviões podem elevar você às alturas, contudo, no dia a dia, você se equilibra em seus pés. Os grandes telescópios são maravilhas do mundo, mas não serviriam para nada sem os seus olhos. A música é o cântico do universo. Entretanto,
passaria despercebida sem os seus ouvidos. Enfim, pense que o seu corpo é um engenho divino que a vida empresta a você para a sua permanência na Terra. Cuide do seu corpo com serenidade e bom senso. Pense que, embora a ciência consiga tratá-lo e até mesmo substituir alguns órgãos, ninguém na Terra encontra novo corpo para comprar. Meus amigos, minhas irmãs, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui, aguardando a nova lição que se segue. Acompanhe-nos pelo canal do Lar Ismael. Temos ali vários quadros que tratam dos assuntos relativos à espiritualidade, relativos ao Evangelho de Jesus. Acompanhe-nos nesse estudo, nessa caminhada evolutiva que o Pai nos concedeu. Deus abençoe a cada um de vocês, aos seus familiares e amigos. Muito obrigado, queridos irmãos, e até a próxima.